palestrantes que vieram nos prestigiar com esse grande banquete de conhecimento, em especial ao nosso palestrante, o Zé Araújo, que nos forneceu um pouco mais daquele conhecimento que ele estuda há muitos anos, que para nós é uma grande ferramenta do conhecimento de si, né? Pena que ele não estava no final por motivos da mãe dele ter ficado doente, ele teve que se ausentar, né? Mas estava dentro dos nossos pensamentos junto, dando força, né? Porque ele é que nos ensina a pensar uns nos outros também. Então, agora vamos para os recadinhos da semana, né? Primeiramente, nós vamos ter a Primavera no Centro, que vai começar às 9 horas do sábado até às 17 horas. Nós vamos estar lá vendendo livros. A nossa banquinha vai ficar próximo, em frente ao Banco Bradesco, na Rua 15. Quem quiser prestigiar e ir comprar os livros, porque vão estar lá. Nós estamos vendendo aqui os livros também dos palestrantes, ficaram alguns. Se vocês não conseguiram adquirir lá, podem adquirir aqui, né? Nesse sábado também nós vamos ter o Identidade Eterna a partir das 16 horas. Para quem frequenta o Identidade, tanto pela internet, eu também cumprimento os internautas, né? E aqueles que vêm aqui presencial também. Nós estamos precisando muito de fralda geriátrica, tamanho M, G e GG, para poder auxiliar as famílias que a gente dá essas doações. Ultimamente não tivemos muitas doações disso e as famílias estão precisando. Outra coisa, mais uma vez agradecer a todos, né, porque foi um grande banquete de conhecimento. Quem esteve lá soube e quem não esteve vai ficar com vontade. Vai comprar os DVDs que nós vamos ter também ali, mas foi fantástico, desde o início até o fim. Mas vai ter o próximo, né? Ano que vem tem mais. Então agora, né, vamos serenar o nosso pensamento, a nossa mente, e agradecendo primeiramente ao nosso Pai Maior e ao nosso irmão Jesus pelo dia de hoje, por tudo de bom que aconteceu e as dificuldades também, porque é por elas que nós aprendemos, através daquelas pequenas e grandes dificuldades. Agradecer a toda a grande espiritualidade dessa casa, que nos orienta, nos ajuda e nos conduz no caminho do amor, do bem. Agradecer a presença do Alexandre, que ele tenha uma boa intuição, que seja auxiliado nessa palestra. O Sandro, que tenha uma boa leitura, e que todos aqui possam abrir suas mentes e corações para mais um conhecimento. Muito obrigado, que assim seja. E o tema de hoje, né, a força da prece e as leis de causa e efeito. Tá ligado? Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, apelo, súplica, pedido de proteção. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento, com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Boa noite. Boa noite aos internautas. Realmente, né, para quem perdeu o Fore Blue, em 2016 a gente está lá de volta, né? Espero com
com mais pessoas, porque é um banquete realmente, é muito conhecimento e vale a pena. Para quem também está aí assistindo a gente pela internet, que quiser fazer parte desse banquete de conhecimento, né, em 2016, né, em setembro, a gente estará novamente com o quarto Fore Bloom. Bom, falar da prece, né, vem muitas coisas em nossa mente. Que tipo de prece? Né? Como fazer? Por que fazer? Né? Mas eu não tenho como deixar de começar a falar sobre a questão de que, geralmente, a maioria de nós ainda, seres imperfeitos, aqui, residentes nesse planeta, né, de provas de expiação, que a gente faz quando está em apuros. Como diz que quando a água bate na bunda, né? Aí a gente se lembra de fazer a prece. Aí vai rapidinho, aí começa a fazer a prece de 10 minutos, né? Mas é o que acontece, né? Porque a gente, quando geralmente está bem, a gente esquece. Se lembra quando vai dormir, mas aí começa, né? Papai do céu, muito obrigado pela... Pronto, já entrou, já saiu do corpo, já foi dar as suas voltinhas e a prece ficou para trás. E eu tenho visto, conversado com algumas pessoas e às vezes eu vejo comentários sobre a prece a respeito, né? Tem pessoas que acham que, eu vou orar para quê? O que é para acontecer, vai acontecer. Mas eu não vou, eu deixei de orar porque sempre que eu orava nunca dava certo. Né? Nunca dava resultado. Eu não oro muito porque, sei lá, eu não tenho muita fé. Gente, a prece, a oração, a prece, ela não é de nenhuma religião. A prece, ela faz parte de nós. Ela não é patrimônio de nenhuma religião. Ela é um meio que nós temos de nos religarmos à espiritualidade, ao Pai Maior. Então, tanto é que Jesus Cristo não professou nenhuma religião, mas ele nos ensinou uma das preces mais bonitas que tem, que é o Pai Nosso. E ele também orava da forma dele. Por que da forma dele? Porque a prece, se vocês olharem no Livro dos Espíritos, né, que é o nosso livro, ali fala um capítulo sobre a prece, na qual diz que a prece que Deus mais admira é a prece que vem do coração. Não é aquela prece ensaiada, aquela prece decorada, porque se torna mecânico. O problema, muitas vezes, do Pai Nosso é que as pessoas já decoraram e falam mecanicamente, sem se ater ao que está dizendo. Eu vou rezar bem rapidinho porque eu quero dormir. Estou com sono, né? Então, aí, Pai Nosso que está no céu, nem ouviu o que ele mesmo está dizendo. E, claro, obviamente, essa prece não vai ter força nenhuma, não vai ter uma eficácia. Porque eu posso fazer qualquer oração aqui para vocês, posso explanar uma prece linda, maravilhosa, mas ela pode não ter eficácia nenhuma. Por quê? Porque Deus não se atém à imagem das palavras. Ele se atém ao coração. Esse é o caminho que nós temos para ter força nas nossas preces. Por quê? Porque se nós não tivermos essa força, essa fé, esse acreditar, nós não vamos conseguir nem dar 2 passos em qualquer coisa. Por isso que quando as pessoas falam, mas eu não oro mais porque eu oro não acontece. Mas, vejamos lá. O que a pessoa de repente quer que aconteça? Acertar na Mega Sena? Que o meu time de futebol seja o campeão do brasileiro? O que ela está pedindo? Nem tudo que às vezes a gente pede, a gente pode ganhar.
Ou pode ter? Assim são com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. Ah, pai, dá uma arma. Você vai lá e dar uma arma para o seu filho? Não, é lógico que se ele der uma arma, ele vai se ferir. Ou vai ferir o outro. Assim, muitas vezes, somos nós diante de Deus. Às vezes a gente pede o que a gente imagina ser bom para nós e nem sempre é bom. É que a gente ainda na nossa pequenez, na nossa caminhada ainda evolutiva ainda, somos ainda pequenos perto de muitos espíritos evoluídos, a gente quer algo que não vai nos trazer benefício. E aí a gente usa o recurso da fé. Da fé não, desculpa, da prece. Vai ter eficácia? Não, não vai ter. Porque é um pedido que não tem como nos satisfazer, porque primeiro Deus não está aí para satisfazer os nossos caprichos. E esse pedido, muitas vezes, ele provém de algo que vai nos colocar dentro das leis da causa e efeito. Se, de repente, vier, a gente pode cair e cair feio. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, traz de uma vida passada, para quem não conhece a doutrina espírita, tem como uma lógica a questão da reencarnação. Nós viemos e voltaremos tantas vezes quando for necessário para cá, para o planeta Terra. E a gente muitas vezes traz para agora, aqui, nesse momento, a gente traz probleminhas do passado que nós não resolvemos ainda. E por isso nós estamos aqui de volta. Nós trazemos muitas vezes vícios por ter saído de um caminho de paz e harmonia. Aqui, muitos de nós podem já ter feito coisas que, graças ao Papai do Céu, a gente não lembra, que é um benefício de um esquecimento temporário. Já pensou? Eu estou olhando aqui para você, está vendo que aqui tem um estuprador, tem um assassino. Se eu soubesse das vidas passadas, seria difícil você encarar o seu filho sabendo que ele um dia lhe matou e roubou a tua parte da herança. Então, por isso que há um benefício do esquecimento. E aí a gente volta muitas vezes com coisas a ajeitar aqui na Terra. Não que a gente tenha que sofrer. O sofrimento ele faz parte do nosso aprendizado. Da mesma forma da alegria. Mas aí a gente pede, Papai do Céu, queria tanto isso, queria tanto aquilo, mas muitas vezes isso que nós estamos pedindo pode vir a nos trazer, tá? A nos trazer dores e choro. Por quê? Porque de repente eu estou pedindo algo que no passado já foi motivo de eu ter tropeçado e caído, e eu, se voltar, se Deus atender, eu vou ter um débito ainda, às vezes, muito maior. Porque eu vou ter aquilo que me fez cair de volta. Claro que um dia eu vou ter que enfrentar, mas, às vezes, eu lá em cima, com os meus amigos espirituais, eu faço um planejamento. Mas, muitas vezes, quando eu volto, que eu sinto aqui o gostinho da carne, né? Os prazeres terrenos, aí esqueço. Esqueço e, eu não vou fazer isso. Mas está ali a tua intuição, teu anjo da guarda, ou teu espírito amigo, está dizendo, ore, se religa a Deus, religa a espiritualidade, procure uma religião, ou então procure estar no caminho certo. Isso não é bom. Não, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou aproveitar a vida. E aí, às vezes, a gente fica nesses vais e vens da vida, e a gente acaba esquecendo. E aí acontece aquilo que eu falei para vocês no começo. A gente só ora quando a água bate na bunda. Aí a gente vai rapidinho. Ou quando tem uma doença na família, aí a gente lembra. Ou quando a gente tem uma doença, porque ninguém quer ter. Mas nós somos todos passíveis de ter. Aí entra o que a gente diz. Cadê a tua fé? Nosso Mestre Jesus falou isso para vários discípulos dele. Cadê a tua fé? Porque não basta dizer, eu quero, eu vou ter, mas eu oro, mas e aí? Cadê aquela tua força? Aquele acreditar que vai dar certo
E que se não der, é porque melhor para mim. De repente, veio como algo que vai me trazer benefício. Nem toda chuva traz desgraça. Nem todo sol traz alegria. Tem lugares que é a seca. Tem lugares que há inundações. Mas por isso a gente vai amaldiçoar a chuva e o sol? Não. Muitas vezes o que vem para nós, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente esteja orando, todos os dias ali, ó, de manhã e à noite, ou à noite, e vem uma coisa ruim. Puxa, já escutei gente falar assim, eu oro, e de repente me vem uma coisa dessa na minha família, uma doença na família. Puxa, eu oro, e agora estou com uma doença grave. Aí a gente tem que conversar e lembrar que nós temos a lei da causa e efeito. Aquela lei que ninguém escapa, que ninguém tem o privilégio de ter mais ou menos. Tudo é conforme a gente fez no passado. Ou, muitas vezes, aqui também. A lei da ação e reação, também. Toda ação vai ter uma reação. Toda causa tem um efeito. O meu fígado está dizendo que não posso tomar nada de álcool, mas eu insisto. Em nome da minha imagem, em nome dos amigos, em nome da família, das festas familiares, que é legal, né? Eu gosto, mas eu não posso. Mas eu insisto. Ora, onde é que eu vou cair nisso aqui? Aí não vai ter oração, não vai ter prece que vai resolver o teu problema. Por quê? Porque já foi dito intuitivamente, ou até mesmo quando a gente sai do corpo, todos os dias, que a gente faz o ensaio da morte, né? Todos os dias, a gente sai do corpo e vai para onde a gente se afiniza, a gente pede, mas aí, puxa, meu amigo, mas você foi avisado tantas as vezes que a minha prece não vai ter eficácia, porque não tem como, não existe barganha com Deus. Eu vou rezar todos os dias o Pai Nosso, eu vou rezar todos os dias. Não adianta. A gente está querendo barganhar com Deus. Deus não é um comerciante de preces, de milagres. Ele manda sempre, todos os dias, para cada um de vocês, para cada um de nós, Ele manda o nosso remédio. Seja por intuição, seja por um amigo, uma amiga, seja pelo filho, pela filha, por um parente, seja por quem for, por uma leitura. Muitas vezes ele manda e a gente não consegue ver. E aí quando chega a noite, aí a gente começa a ensaiar as primeiras palavras da oração e dorme. Aí acorda, eu tenho que orar. Já me aconteceu isso. Vinha da escola, dava aula de manhã, tarde, à noite, chegava às 10h30, aí eu só queria tomar um banho, tomar um café e cama. Aí quando eu começava, Alexandre já estava saindo do corpo e fui embora. Aí eu falei, tem que parar com isso. Aí o que eu fazia antes de deitar? Nem que eu lia alguma coisa. Nem que eu pegasse alguma coisa e lia. Pronto. Pelo menos eu não dormi. São métodos que a gente pode criar, cada um de nós. Não existe uma lista que você segue essa lista aqui que vocês vão ter êxito. Não, porque o êxito vai de acordo com o seu dia a dia, vai de acordo com o seu fazer em relação aos outros e a você. Eu não tenho como dizer para alguém, hora que passa, porque eu não sei o que a pessoa fez durante todos os dias. De repente ela xingou a mãe, xingou o pai, foi mal criado com os outros, chutou o cachorro, xingou ela mesma, e de repente ela vai lá, se sente e ora e passa? Não. Ela pode sim começar pela oração a buscar o equilíbrio, mas não existe milagre. Por isso que a gente tem que seguir o que Jesus falou no Evangelho: orai e vigiai. Aí sim. Aí sim. Porque só orar, você vai ficar que nem os fariseus faziam. E Jesus Cristo muitas vezes colocava para as pessoas ao redor dele a oração que não tinha eficácia.
porque era da boca para fora. Agora, se a gente ora, mas durante o dia a gente se vigia com os nossos pensamentos, porque muitas vezes, dependendo de quem for aí, a gente dá uma surra na pessoa em pensamento, sequestra ela, manda ela lá bem longe, tudo no pensamento. Ah, não posso pensar nisso, mas já fez. Né? Depois vai rapidinho orar. Né? O medo, né? O medo depois de desencarnar. Mas, às vezes, a gente tem que... Opa, eu não vou dizer que eu não estou isento disso. Quantas vezes eu me peguei e está assim, ó, agora mais que eu estou um pouquinho de férias, né? 3 meses. Aí, de vez em quando, dá aqueles pensamentos assim, que vem do nada e... Opa, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de pensar nisso. O que é isso? Eu estou pensando besteira. A pessoa, né? Estou pensando isso sobre a pessoa, estou criticando a pessoa. Isso não... Por quê? Porque isso é influência do meio que nós vivemos muitas vezes, é influência muitas vezes de uma música, é uma influência muitas vezes da televisão. E a gente se pega muitas vezes criticando um parente, criticando um amigo. Não que a gente não possa tecer uma crítica construtiva. Aí depois a gente quer orar para que Deus, papai, mande coisas boas para nós. Mas o que nós mandamos? Qual foi o nosso feedback aqui no planeta Terra? Pior. Aí, por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Vigiai você, não é vigiar o vizinho. Né? Todo mundo gosta de vigiar o vizinho, né? Tá lá vigiando. Ah, tá fazendo isso, safado. Vigiar você. Porque não tem coisa mais perigosa do que você mesmo, para você. O que mais me dá medo sou eu. Eu. Para mim é eu. É eu que estou, às vezes, bem é eu, que às vezes eu estou aí pensando, esses dois aí, vou pegar, vou pendurar os dois pelo pescoço, vou pendurar naquela árvore, aí eu começo, é eu. Eu que estou emanando pensamento para os dois. É eu que de vez em quando dou aquela olhada, já penso mal por causa de uma besteira, de um preconceito meu. Aí depois eu vou lá e vou querer orar. Como é que eu vou ter? Como é que a minha prece vai ter isso aqui, ó? A força. Não vai ter força. Porque eu estou aqui, ó, em mim mesmo. Eu não consigo me religar com a espiritualidade. Não que Deus nos abandone, ou que o nosso espírito amigo vá nos abandonar, mas ele pode se afastar. Ele pode se afastar. Se você persistir muito nos erros, o que é os erros, né? O que pode ser errado para mim, pode não ser errado para ela. Quando eu digo erros, é o que lhe traz malefícios. Muitas vezes você não vê a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai sentir. Seja na sua idade avançada, que aí você muitas vezes desencarna com mágoa, com ressentimento, com querendo pedir perdão, e você não tem mais aquelas pessoas ao redor de você, porque você espantou. Isso é coisa lá na frente, mas lá no começo não pensava nisso. E aí você pega e continua fazendo esses erros, esses malefícios para você mesmo, e depois quer reclamar para Deus que a tua prece, que você fazia todos os dias, nunca deu certo e nem vai dar. Porque o teu religamento não foi sincero. Quem é que gosta aqui de ter uma pessoa à sua frente mentirosa, falsa, que puxa o tapete? Ninguém gosta. Agora, imagina você orando, sem fé, da boca para fora, é o mesmo que você botar o espelho na sua frente. Você vai estar se vendo. Você é essa pessoa que você não quer encontrar, que só está no outro, mas você está sendo falso, você está sendo mentiroso, você está se enganando, você está puxando o tapete de você mesmo. A gente tem que parar e vigiar. Porque só dessa forma a gente vai conseguir amenizar as leis da causa e efeito. Ninguém vai deixar de escapar dessa lei. É uma lei justa e é uma lei que nos faz aprender. Nenhuma oração ela vai te tirar disso. Mas ela
amenizar. Se ela for uma oração de fé, realmente, que tem essa força de acreditar, ela pode ser amenizada. Isso não significa que você vai deixar de pagar certos débitos. Eu já vi algumas histórias, eu acho que, se não me engano, acho que a história era do Chico, ou de Valdo, não me recordo, que havia um sujeito que ele precisava, pelas leis da causa e efeito, ele precisava perder o braço. Ação e reação. Toda ação que fez no passado pode ter uma reação nessa vida. Ele precisava perder o braço. Mas ele era uma pessoa que estava fazendo caridade, era uma pessoa que se esforçava, era uma pessoa que orava, uma pessoa que acreditava nele, acreditava na espiritualidade maior, acreditava no Pai maior. Olhava as coisas com a cabeça aberta, sem preconceito, sem negativismo. Foi dado a ele o benefício de perder apenas um dedo. Perdeu, né? Quem já perdeu sabe o quanto que é difícil, atrapalha e tal. Perdeu. Por quê? Por questão de mérito. Aí é uma questão pessoal de mérito. Não deixou de pagar, mas conseguiu amenizar. Isso sim. Tem muitas vezes as pessoas que têm uma doença, como um câncer, é uma doença degenerativa. Por que muitos oram e conseguem passar pela doença e se restabelecer? Outros que oram também com força, com fé, e desencarnam. Isso pode ser uma pergunta que um ateu, um cético, demais, né, pode dizer, mas por que um funciona? Quer dizer que então Deus escolhe? Não. Aí nós vamos discutir essa questão da lei da causa e efeito. Uma lei que não traz, digamos assim, vantagem para aqueles que pensam que pode barganhar com Deus. É uma lei justa. A pessoa que está com câncer, ela pode vir a desencarnar porque era o momento do desencarne dela. Era esse o momento que ela precisava partir. Claro que a gente não quer. A gente não gostaria de ver um pai, uma mãe, um irmão, para quem já viu, sabe quanto que é difícil. A gente não gostaria de ver. A gente não gostaria de ter à nossa frente, mas faz parte da vida. E faz parte desse ensinamento. Não é por isso que a vida vai deixar de ser boa. Porque vida nunca termina. Morte não existe. Mas ela precisava desencarnar daquela forma. O outro, muitas vezes, ele passou pela doença e ficou ali para ele, tanto para ele quanto para os familiares, um aprendizado de valorização da vida, de valorização ao religamento com a espiritualidade, com Deus, a necessidade de orar, de fazer a prece, de mudar de atitude, de comportamento. Mas ele vai um dia desencarnar. Mas não desencarnou pela doença, porque não era o momento de desencarno. Às vezes é, às vezes não é. Aquele que passa por uma sessão de quimioterapia quase 2 anos e consegue se restabelecer, é aquele que pega uma pneumonia e morre. Né? São muitas perguntas que a gente não tem como responder, porque isso faz parte do nosso HD pessoal. Isso faz parte de uma vida, muitas vezes, que nós deixamos para trás e que agora nós estamos colhendo pela lei da causa e efeito. Mas a prece, ela vai ser sempre, sempre bem-vinda. Não só para nós, mas para aqueles que já partiram. Quantos livros, né, existem de psicografia, os daqui da casa também, aqui vocês já viram aqui, através da psicografia pública, que eles agradecem pela oração, agradecem pela fé que sentiram dessas pessoas que oraram por eles, porque isso traz um benefício. Essa é uma prece que chega ao seu destino e faz a diferença.
Agora, se eu vou orar pelos desencarnados, mas orar só por orar, não vai ter efeito nenhum. Não vai nem chegar a eles. Por quê? Porque não vou ter força para fazer aquela minha energia chegar aos dois que já estão desencarnados. Porque eu estou orando da boca para fora. Não vai ter como. Mas se eu tiver essa força, a minha prece vai chegar nela, vai chegar nele e vai modificar ela e vai modificar ele se eles estiverem precisando dessa prece. Se tiverem ajuda. Se a prece me ajuda, por que não ajudar o outro? Por isso que a gente tem que orar sim pelos desencarnados. A gente não sabe muitas vezes o estado onde eles se encontram. Se estiverem bem, não vai deixar de fazer bem. Mas se estiverem ruim, eles podem ser tocados por essa prece também. Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas no momento de não resistência, ele pode ser tocado por essas preces. Por isso que a gente deve sim sempre orar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos suicidas, pelo homicida. Ninguém quer orar, né? Pelo homicida. Quem é que ora pelo estuprador? Para alguns é inconcebível orar pelo estuprador. Mas é um irmão. Está aqui. Ah, mas ele fez mal, ele estuprou aquelas crianças. Existe uma lei. Não sejamos nós Deus. Não cabe a nós julgarmos. Nós não concordamos com a atitude daquele homem. Mas a gente tem que olhar para ele e, pelo menos, orar por ele. Porque é ele que vai precisar da oração. Muito mais do que aquelas crianças que foram mortas e estupradas. Ele é que vai precisar, porque ele está entrando, meus amigos, num caminho de dor e de muita lágrima. Porque ele vai colher o que ele está semeando. A lei da ação e reação, ela vem para todos. Alguém se imagina orando para Adolf Hitler? Para Mussolini? Ué, por que não? Ah, mas fizeram tantos maus. Aí que precisa de oração. Chico, que foi um exemplo para todos nós espíritas e não espíritas, orava pelos seus inimigos. Orava por pessoas que caluniavam, que cuspiam na cara dele. Coisa que a gente não ia ter resistência para fazer. Nós já querendo dar um soco já na cara. Ele ali, orava por eles. Quando que os outros no lado dele já queriam, vamos dar um jeito, ele dizia não. Por quê? Porque ele acreditava. Não por acreditar. Ele sabia da existência, da lei da causa e efeito. Por que eu vou fazer algo se ele vai ter o que ele está colhendo? O que ele vai estar plantando, aliás. Ele vai colher. Não preciso fazer. Ali na palestra do Clóvis, eu lembrei ali da paz, né? Daquele do Mahatma Gandhi, a não violência, que apanhava do cara e ele não saía do lugar, né? Quem é que teria? Tem que ser muito homem, muita mulher para fazer isso. Eu, como não gosto da dor, já na primeira lambada eu já saía, tá bom? Tô saindo. Foi. Não fazia nada, mas saía. Não ia ficar, eu não teria, né? Pum, na primeira lambada que eu já me mandava. Mas assim, é essa questão mesmo, isso é questão de prática. Orar, a gente começa sem saber o que dizer no começo, mas depois você vai pegando o jeito. Você vai vindo, as palavras vão vindo do coração, você vai orar por você vai orar pelos seus entes queridos, até que você começa a orar por aqueles que lhe agridem de uma certa forma, por aqueles que cometem homicídios, para aqueles que cometem estupro, para aqueles que faz mal para outras pessoas, para o planeta Terra. Isso é uma questão de prática e aos poucos você vai sendo tocado pela caridade. Chico Xavier, ele
seguiu 3 coisinhas básicas que o seu mentor espiritual pediu para ele. Você já deve estar, né, careca de saber que era a disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina, gente. Disciplina na hora de orar também. Às vezes eu me pego numa coisa de estar fazendo as coisas, estar estudando, e eu, calma, eu tenho que ir. Agora é o momento que eu tenho que orar. Agora é o momento que eu tenho que baixar meu giro. É uma questão de costume, e esse costume se chama disciplina. A gente, quando encontra, muitas vezes, as pessoas pedindo oração, às vezes a gente pode até estranhar. Ore por mim. Alguém, eu posso deixar de dizer assim, Gisela, toma o remédio da pressão para mim? A gente até pode orar pela pessoa, mas nada melhor do que nós orarmos por nós mesmos. Porque é dali que provém a nossa força que Papai do Céu vai nos dar. Não basta eu ligar e pedir uma oração. Eu tenho que fazer. Essa é a prece que Deus mais aprecia. Essa é a prece verdadeira. Eu não posso mandar vocês tomarem o remédio da pressão por mim. Eu tenho que tomar o meu remédio, senão minha pressão vai a 1000. Imagina, não teria nexo. Eu tenho que começar por mim. A paz só vai chegar quando a paz começar por mim. Não basta eu esperar pelos dois. Mas foi os dois que, né, me provocaram. Mas se a paz começa por mim, os dois vão ser anulados. Se eu tenho força na minha prece, tá, vai ser difícil um desencarnado que de repente se coloca na posição de meu inimigo me atingir, fazer eu cair. Eu vou ter dificuldades aqui ou lá? Sim, nós estamos num planeta que nós temos dificuldades. Não pensem vocês que vocês daqui para frente nunca vão ter dificuldades. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do nosso educandário terrestre. Na escola o aluno tem que estudar para passar na prova, para fazer a prova. No vestibular a mesma coisa, na universidade a mesma coisa, no serviço a mesma coisa. Vamos ter momentos alegres, momentos de dificuldade. Faz parte. Mas isso não é motivo para deixar de orar. Mesmo se vocês ganharem na Mega Sena. Mesmo se vocês tiverem com a conta bancária lá em cima. Eu não tenho problema com dinheiro. Beleza, orem. Porque depois que você for, meu amigo, o dinheiro fica, você vai. E lá você pode se ver em maus lençóis. Aí você vai dizer assim, meu Deus, não tem ninguém orando por mim. Eu não consigo orar. Allan Kardec, na revista Espírita, para quem não conhece, ele publicou mensalmente, tá, durante vários anos. Era um laboratório de Kardec e ele publicava várias comunicações, vários estudos, várias dissertações a respeito de vários temas. E tem ali vários estudos sobre a prece. Deem uma lida, se vocês puderem. A revista Espírita tem aqui na biblioteca da CEIU. Tá? É muito interessante. No livro, além do livro dos Espíritos, do Evangelho, o Céu e o Inferno, ali onde a comunicação de alguns espíritos sofredores que agradecem Kardec, agradecem aquelas pessoas por orarem. Aí tem um porém. É diferente daquilo que eu falei, orar pelo outro. É porque eles estavam numa condição tão deprimentes, tão difíceis no mundo espiritual, que eles não conseguiam formular uma oração, uma prece para Deus. Pela condição que eles se encontravam. Quando alguém ora e aquela oração tem uma força, aquilo bate nele e faz um bem tão grande que pode transformar esse espírito que está ali naquela situação difícil, que muitas vezes a gente chama de obsessor, mas é um irmão em erro, assim como nós estamos, nós já estivemos ou estaremos, que precisa daquele benefício da prece. Porque senão Jesus não teria nos ensinado a oração. Não teria. Ele passaria reto pela oração. Ele vivia orando. Na vez que ele encontrou, acho que foi Moisés e Abraão,
encontrou o espírito dos dois e pediu para os apóstolos orarem, né? E não manterem a vigília, todo mundo dormiu e ele estava lá conversando com os dois. E aí depois ele chamou a atenção dos apóstolos. Se não fosse benéfica, jamais Jesus Cristo teria dito ou ensinado o Pai Nosso na oração. Numa mesa mediúnica, meu Deus, a prece, quantos não devem aparecer pedindo prece? Oração, por quê? Porque quando estavam aqui, muitas vezes nem sequer lembraram que existia uma espiritualidade, que existia Deus, muitas vezes encharcado de vícios, de todos os tipos. O que nos atrasa no planeta Terra se chama o materialismo. E o materialismo se traveste de muitas vezes de espiritualidade. Mas fala de energia, mas isenta muitas vezes a gente do compromisso que nós temos aqui no planeta Terra, de sermos caridosos, de sermos pacíficos, de orarmos. O materialismo, ele se esconde onde a gente menos espera. Ali, muitas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso pensamento. Agora não preciso mais orar porque eu estou bem agora. Consegui um emprego de 7.500, 8 mil reais. Agora eu estou bem. Eu vou lá, saio comprando as coisas, compro o celular, compro isso, compro o carro. Não que não possa ter um celular, um carro novo, mas eu esqueço. Ali, mais uma vítima do materialismo. Porque depois que a gente desencarna, o que nós vamos levar? Senão a nossa prece e as nossas ações. Depois a gente fica reclamando de Deus. Óbvio, toda ação vai ter uma reação. E muitas vezes a gente reclama. A gente não reclama muitas vezes do nosso patrão, do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, etc. Mas e aí? O que nós estamos fazendo pelo planeta Terra? O que nós estamos fazendo? A nossa parte. A gente pode não estar dirigindo uma cidade, um estado, um país, mas a gente faz parte dessa sociedade. E o que nós estamos fazendo parte? De qual lado? Da paz ou da cultura da violência? Como diz Clóvis com toda a propriedade na sua palestra no Fore Blue. Eu me refleti bastante, porque durante o Fore Blue eu assisti algumas peças, algumas palestras e me veio muitas coisas sobre a questão da prece. Eu pensava, então quer dizer que eu posso mudar a minha forma de orar. Às vezes a gente começa, Papai do Céu, muito obrigado, a gente agradece, mas daqui a pouco já está pedindo. Mas o Senhor poderia mandar tal coisa, mas aquilo também, aquilo, mas também, sabe? Estou precisando disso. A gente agradece 3 segundos e pede 1 minuto. Às vezes as palestras escutando, eu vou dizer, puxa, olha só, a cultura da violência também está dentro de nós quando a gente vai fazer a prece. Para que mais violento do que pensar só em mim? Não é o egoísmo? Não é violento? Não é violência? O egoísmo gera o orgulho que gera a briga, que gera a violência. Não é uma violência? Não deixa de ser. Se eu penso só em mim, não deixa de ser uma violência. Uma violência aqui, ó, que emana energia, que ajuda a essa psicosfera aqui, ao redor da Terra, que alimenta, muitas vezes, os lugares chamados umbrais. Muito do que alimenta o umbral, gente, se vocês pegarem qualquer livro, o livro de Kardec, pegarem os livros de Chico, que falam sobre a questão do umbral, muitas dessas coisas ali que vocês veem relatados da questão do umbral, muitas dessas coisas também são alimentadas por nós encarnados. Eu vou lá, faço minha oração, com a boca para fora, saio, vou lá, festar.
que eu estou ajudando? Eu estou ajudando numa atmosfera que vai refletir aqui em nós quando nós voltarmos para o corpo físico. Aí depois a gente não sabe por que o mundo está tão violento. Olha aí o que acontece na rua. Todos nós temos nossa parcela de culpa. Mesmo que a gente não roube, não faça nada que a gente considera hediondo, mas a gente tem. Alguém já para perguntar, às vezes, para um senhor, isso para mim também, tá? Por que esses dois aqui estão ali, largados, sujos? Alguém já parou para conversar com essas pessoas? A gente passa assim, dá a volta se puder. Aí depois quer falar em paz, em amor, em caridade. A gente nem escuta. Muitas vezes é o pessoal que está dentro da nossa casa. A gente não escuta. Aí vai para fora, fala em paz, paz pela paz. Aí vai querer cantar. Não adianta. A tua prece não vai sair 1 metro da tua cama. Não vai ter força, porque da boca para fora. A cada dia que passa, a terra pede uma atitude nossa, uma atitude para melhor. Nós estamos num momento de transição que, seja daqui a 10, 20, 30, 40, 100 anos, nós vamos ter que começar a mudar. Se a gente não começar a mudar agora, não pense que vocês vão querer mudar depois, não. Porque depois que vocês tiverem até o pescoço de lodo lá no umbral, ou seja, lá onde for, aí não adianta querer ficar berrando pelos erros que você fez, porque você vai ter que quitar novamente, voltando novamente, muitas vezes, em uma situação muito mais deplorável na qual você se encontra. Você quer piorar? Você quer ter uma situação pior? Eu não quero. Então, eu estou tentando. Acredito que vocês também estejam tentando. Nós temos que começar a mudar. Que não adianta depois que ficar escutando musiquinha de paz pela paz, que não vai adiantar nada. Se você não praticar essa paz, se você não praticar a tua prece de forma sincera, não pensa que o mundo vai mudar por si só. O mundo não vai mudar. Por quê? Porque o outro, ele espera por mim, que eu espero por ela, que ele espera por ele, que espera por ela, que espera por ele, que espera... Aí vai assim, ó. Todo mundo espera por todo mundo, aí ninguém faz nada. Todo mundo fica assim, ó. Puxa, podia ter mais paz, né? Pois é. Tu não acha? Ter paz, né? Aí ele esperando por mim, eu esperando por ela, e todo mundo fica assim, ó. Pô, podia ter paz, né? Por que não tem paz, né, gente? Essa gente, Gisela, essa gente, Sandro, esse pessoal, olha, é muito nervosinho. Pô, mas não tem paz. Oh, caramba! Aí, sabe como é que é? É por questão de prática. Tu tem que respirar, contar até 3. E aí... E às vezes eu faço isso. Às vezes eu tenho uma filha que ela tagarela. Às vezes eu estou assim... E eu preciso... Calma. Ok, beleza, vamos embora. É prática, gente. É o dia a dia. Ninguém está isento de ficar nervoso aqui. A gente não é perfeito, a gente não é espírito de luz. Quem que acha que é espírito de luz aqui? Eu não sou. Ainda. Vou chegar lá ainda. Vou chegar. Espero. Bem rapidinho. Tomara. Vai depender de mim. Mas às vezes a gente tem que respirar com outras pessoas. Por que eu vou discutir com os dois? Eu posso chegar e dizer assim, ó, calma, Alexandre, calma. Vou conversar com ele aqui para tentar me acalmar. Depois eu vou ali e converso com ele. Mais calma. Mesmo que eles estejam errados no que fizeram. Mas eu vou tomar minha água, fazer que nem o Chico. Me acalmei. Agora eu vou lá conversar com eles. É prática. Vocês acham que Chico nasceu assim, do nada? Ele virou belo e formoso do nada? Chico seguiu 3 coisas que a gente não faz, que é disciplina, disciplina e disciplina. A gente muitas vezes não tem. Aí, por isso que eu digo, voltando ao começo da nossa palestra.
Ai, eu tô com dificuldade. Pai nosso que está no céu, santificado. Aí nós vamos correr para isso, gente. É como se fosse pegar e tocar um... Do que adianta eu tomar remédio para pressão alta se eu vou na casa dos dois aqui e como de tudo que é comida que eu não posso comer, salgado, e como tudo que... É óbvio que não vai adiantar eu tomar meu remédio da pressão. Meu médico vai dizer assim, meu querido, estás fazendo o quê com o teu corpo? Teu corpício, que não é maravilhoso, mas é o instrumento que tu tem para poder evoluir aqui nesse momento. O que tu estás fazendo? Se entupindo de guloseimas e gostosuras que vai entupir a tua artéria, que vai dar um infarto, que tu vai desencarnar, chegar lá e dizer, putz, cheguei antes da hora. Vou ter que voltar. Beleza, lá vou eu de volta. Gente, é questão de lógica. Aí não adianta querer dizer que orou, que não orou, porque fazia a menor diferença. Deus sabe tudo, prover tudo. Então, vamos caprichar, né, daqui para frente. Vamos tentar. Estou falando para vocês, mas estou falando para mim também, tá? Estou me olhando no espelho. Para de ser teimoso, teimosa. Se não consegue fazer oração de noite, faz oração de manhã. Bateu aquele soninho, levanta, senta, faz uma leitura. Se não sabe como orar, porque às vezes tem gente que diz que não sabe orar, tenta pelo menos ler um livro edificante, uma parte do livro dos Espíritos, o Evangelho, a Bíblia, o que for, o que você quiser ler, que te traz paz, vai te trazer um sono benéfico. E começa a fazer isso. Quando você vê, você vai estar fazendo uma oração linda e maravilhosa, que ninguém, entre aspas, vai estar ouvindo aqui no momento, mas vai ter uma multidão ao teu redor de espíritos escutando e trazendo um benefício da tua fé para você e para aquele que você está enviando. Ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Então, muito obrigado, né, Alexandre, pela palestra de hoje. Serviu para todos nós, especial para mim também. E lembrando, né, se alguém bebeu álcool, pedimos para não entrar na cabine de passe, porque a nossa cabine também é cabine de tratamento, só por isso mesmo, porque se nós tivéssemos 2 cabines não teríamos esse problema. Mas como ela é usada para as 2 coisas, a gente pede para deixar a fichinha ou entregar lá na frente. Agora vamos serenar o nosso pensamento, né? E ouvir a oração do Alexandre. Pai maior, espíritos amigos, aqui estamos para agradecer o dia de hoje, para agradecer pela vida, pelo ar, pela natureza, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares, por aqueles que se colocam como os nossos inimigos, pelas dificuldades que encontramos, porque, Pai, precisamos aprender a amar, a ter mais fé. Temos que aprender a respeitar e ter a tolerância em busca da nossa paz interior. A vocês, espíritos amigos aqui presentes, aos nossos familiares que já estão desencarnados, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso pedido humilde de perdão pelos nossos erros e que possamos mais tarde consertarmos através do amor e da caridade. Obrigado a todos vocês aqui presentes e que possamos ter uma noite tranquila de muita paz e amor. Que assim seja.